Pessoal, nosso assunto agora são as manifestações que estão ocorrendo pelo país. E para isso está aqui ao meu lado o professor de Direito Constitucional, Gilmar Silva. Gilmar, o que você acha que despertou toda essa movimentação no Brasil? A sociedade ela chegou à conclusão que ela não está tendo representatividade perante o poder público. A relação político, o cidadão, ela se esgota a partir do momento que o processo eleitoral se encerra. Essa é a razão pela qual você não tem política pública de qualidade, você não tem transporte de qualidade, você não tem segurança de qualidade. Então, acho que a sociedade ela acordou para dar um basta nessa carência, nessa ausência. Então, acho que a palavra de ordem é a ausência de representatividade do povo nos órgãos públicos, nos poderes públicos, seja no poder legislativo, seja no poder executivo e também no poder judiciário. A gente não pode atribuir essa insatisfação somente às questões ligadas ao poder legislativo e executivo, não. O poder judiciário também. Nós temos justiça morosa, justiça processos que correm aí, que tramitam por 15, 20 anos. Então, você tem uma carência de efetividade na prestação do poder jurisdicional. Então, é uma crise generalizada, instaurada no âmbito de todos os poderes do Estado. E se manifestar é um direito de todo cidadão, né, Gilmar? Esse é um direito fundamental consagrado na nossa Carta Constitucional de 1988, e lá está estabelecido de forma expressa e taxativa que todas as pessoas têm o direito à livre manifestação do pensamento, e todas as pessoas têm o direito de associarem, e todas as pessoas têm também o direito de reunirem. Obviamente, esse direito ele não se dá de forma incondicionada. Esse direito ele é limitado. Você pode exercer as suas posições, as suas convicções, mas de forma a ser limitado pelo espaço do direito do outro. A manifestação é pacífica, mas a gente percebe que uma minoria, né, infelizmente, utiliza de violência, vandalismo, tem destruído o patrimônio público. Quais são as sanções previstas para essas pessoas? Você está sujeito a reparação por danos materiais, por danos morais, sanções de caráter criminal. A gente tem percebido aí a ocorrência de vários crimes de dano. Isso tem previsão expressa no Código Penal, cuja pena é de 6 meses a 1 ano. Então, são diversas possibilidades de sanções. Agora, falando a respeito do pronunciamento da presidenta Dilma, ela disse que vai tomar algumas medidas, como trazer médicos do exterior, né, para melhorar o SUS, destinar toda a renda do petróleo para a educação, e também, uma das medidas que ela disse que ia tomar é fazer uma ampla e profunda reforma política. O que vem a ser essa reforma política? A proposta de reforma política é justamente isso, mudar todo o nosso arcabouço jurídico legislativo no que toca às questões da representatividade, as questões ligadas ao processo eleitoral, a questões da estrutura de partidos políticos, a questão de mandatos, financiamentos de campanha. Então, tudo isso envolve as questões ligadas a essa reforma política sugerida pela Presidenta da República. Só lembrando que essa reforma política não é algo inédito, isso já vem sendo ventilado desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994, vem se buscando a realização de uma reforma política no Brasil. O problema é que o tema nunca entra na pauta do Congresso Nacional, e uma reforma política, ela é feita, ela tem que passar pelas mãos do Congresso Nacional. Na medida que há uma proposta de reforma, e nessa proposta de reforma está incluída diversas matérias, a questão da fidelidade partidária, a questão da recandidatura, a questão ligada a financiamento público de campanha, questões ligadas à candidatura avulsa de candidato. Então, são vários os temas. Está disponibilizado no site do Congresso, no site da Câmara dos Deputados e no site do Senado Federal. Os mecanismos que podem ser utilizados para se fazer uma reforma política? O que a gente tem é que há a possibilidade de se fazer essa reforma política diretamente pelo Congresso Nacional, sem ouvir a sociedade, mas, pela sugestão da presidenta, fazer uma reforma política ouvindo a sociedade. E como é que se ouve a sociedade numa situação dessa? A sociedade é chamada a manifestar tanto por meio do instrumento que chama plebiscito, onde ela vai manifestar sobre uma um conjunto de propostas legislativas, mas antes da elaboração das matérias a serem discutidas, a sociedade constitui essas matérias, ou através de um referendo popular. Ou seja, já tem toda uma estrutura normativa, toda a estrutura de proposta da reforma já estabelecida, e a sociedade é chamada a manifestar somente no seu ponto de vista para chancelar o que já está pronto e elaborado pelo Congresso Nacional. Então, a reforma política, ela pode se dar de forma diretamente pelo Congresso Nacional, sem ouvir a sociedade, ou de forma indireta, seja por meio do plebiscito ou por meio do referendo. E, Gilmar, o que a gente tem percebido é que essas manifestações elas têm gerado muitos benefícios para a população, né?
Sob o ponto de vista do Poder Executivo, a Presidenta da República já sinalizou já algumas concretizações já no início da semana. Ela já trouxe alguns projetos, a possibilidade de destinação de 100% dos recursos do pré-sal para a educação, a questão da responsabilidade fiscal dos entes federativos, ela está discutindo isso. A questão da própria reforma política, que ela já se movimenta, já sinaliza o interesse de realizar, concretizar essa reforma política tão sonhada, já está no Congresso Nacional há mais de 14 anos para ser votada. E, por fim, no Poder Legislativo, a gente já percebe também uma sinalização de interesse em atender os reclamos da sociedade. O Congresso Nacional, ele vota coloca em pauta alguns projetos de lei que já estão lá há mais de 10 anos para ser votado. Há 2 anos já tinha um projeto de lei para alterar a questão ligada aos crimes hediondos, aos crimes funcionais, classificar os crimes contra a administração pública como crime hediondo, e o Congresso Nacional, isso já estava parado há mais de 10 anos, e o Congresso Nacional retirou isso lá do fundo do baú para trazer à baila, votou isso essa semana. Votam também as questões ligadas à modificação de algumas sanções, à pena mínima para o crime de corrupção passiva, o Congresso Nacional isso na pauta de votação também. Ou seja, sinaliza lamentavelmente tem que chegar a promover todas as manifestações populares para que isso aconteça. Isso deveria ser o ordinário dos nossos representantes. Deveria ser o normal dos nossos representantes. E não manifestar e não atender o conclame da sociedade assim na pressa, na correria. Mas a sociedade, nós, de uma forma geral, a gente fica feliz. Isso tem que ser o ordinário, que as coisas aconteçam a tempo e a hora. Então, muito obrigada, Gilmar, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que foi de muito valia para nós, todos que estão aí em casa. E, pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo e, na volta, nós temos dica cultural para você. Não saia daí.